te tocar nesta tarde, leva aí uma sacolinha. Divide com seus familiares. Angelina, não posso todos esses itens. Divide. Não é? Leva lá no almoço de domingo com a família. Cada um pega um item. Olha que bacana. Aí todo mundo faz a caridade juntos. E aí a gente vai mostrando para os mais jovens, até para as nossas crianças, o quanto essa nossa atitude é importante. Aí eles vão aprendendo também e vão aprendendo a ser caridosos com os nossos gestos. Tá certo? Então, vamos desligar os nossos celulares. Quem ainda não desligou, né, se atente aí, porque é importantíssimo que se desligue. Tá bom? Então, bora lá começar o nosso trabalho. O capítulo do Evangelho de hoje é o capítulo 21, o item 1. Conhece-se a árvore por seu fruto. Leitura do Evangelho e a leitura da mensagem, o nosso querido Lázaro vai fazer para nós. A prece inicial é a divina. A vibração geral, vibração dos passes e a magnetização das águas é a nossa Noelma. E hoje, gente, vou falar. Para falar numa tarde dessa, com um dia gostoso desse, não é? Um calorzão desse, é o nosso Rodrigo. Olha ele aqui, o nosso Rodrigo Aguiar, que é um grandíssimo trabalhador da nossa casa. Vocês já o ouviram antes, ele que traz aí o Evangelho de Jesus de uma maneira tão clara. Não há como você sair daqui dizendo, não entendi a palavra do Evangelho de hoje. Mas o Rodrigo, da maneira com que ele passa, não haverá dúvidas. Então, abra seu coração. Deixa essas luzes novas adentrar aí na sua mente. Para que você saia daqui hoje enriquecido. Enriquecido. Porque até foi citado agora no nosso estudo, a Belzinha citou para nós, que tem pessoas que estão à procura de uma casa espírita que transforme elas. É, a casa, não é, Belzinha? E aí, porque as pessoas ainda não despertaram para entender que a transformação é nossa. A casa espírita só traz as mensagens, mas só que vai caber a nós deixar que elas penetrem o nosso íntimo ou não. Aí sai da casa dizendo, nossa, mas que centro fraco, que passe fraco. Isso não existe. Quando a gente está predisposto a receber, a espiritualidade nos presenteia. Tá certo? Então vamos abrir o coração hoje para essa palestra magnífica que o Rodrigo vai trazer para nós. E a prece final será a nossa Márcia, que vai fazer por todos nós. Que a nossa tarde seja plena e que nós consigamos aquecer o nosso coração de amor para enfrentar aí esse calorzão e esse feriado que está chegando. Muita paz. Boa tarde a todos. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 1. Conhece-se a árvore pelos frutos. Porque não é boa a árvore que dá maus frutos, nem má a árvore que dá bons frutos. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu fruto, porque nem os homens colhem figos dos espinheiros, e nem dos abrolhos vindam uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O homem mau, do mau tesouro, tira o mal. Porque está cheio o coração disso que fala pela boca. Do livro Vigiai e Orai, de Carlos Bacelli, irmão José. Se não consegues libertar-se de imediato daquele problema que te acabrunha, procura administrá-lo, que as tuas dificuldades íntimas não sejam embaraço para os outros.
Boa tarde a todos. Então vamos, neste momento, nos ligando a Jesus, aos amigos espirituais, fechando nossos olhos, nos concentrando no Pai Maior, nosso amado Jesus, para o fortalecimento da nossa fé. Vamos deixando assim que as energias superiores possam vir nos envolvendo, nos fortalecendo, nos dando a paz, nos trazendo a harmonia, e assim fortalecidos na fé, pedimos a Jesus que nos ampare, que nos dê uma tarde maravilhosa, uma palestra envolvente, que o nosso amigo Rodrigo vai trazer, que nós possamos sentir no fundo do nosso coração e despertar para uma nova consciência. Que Jesus nos abençoe, que Ele nos dê a sua paz. Que o nosso trabalho seja sempre abençoado. Graças a Deus. Só mais um pouquinho. Aí, tá bom. Tá ótimo. Obrigado. Boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe, nos dê a sua paz e possa orientar as minhas palavras na tarde de hoje, numa tarde quente como essa, né? Que a mensagem de Jesus possa aliviar e refrescar os nossos corações. E esse é um tema que eu gosto muito, porque, de forma geral, é um tema simples, não tem grandes mistérios, mas eu entendo, eu particularmente, que a mensagem de Jesus, naquilo que ela tem de mais importante, está exatamente nas coisas simples. E é justamente nas coisas simples que nós esbarramos. Ninguém tropeça em montanha. Quem aqui tropeça em montanha? Ah, eu tropecei ali nos Andes. Não, você não tropeça em montanha. Você tropeça em pedra pequena. São as coisas pequenas que normalmente nós tropeçamos, caímos, vai de bumbum na chão, e aí chora, faz beicinho, às vezes não quer nem levantar, né? Mas tem que levantar. E é exatamente para isso que a gente precisa ter a mensagem de Jesus, mesmo nos seus aspectos mais simples, sendo lembrada para nós constantemente. Nós somos alunos muito teimosos. Então a gente precisa da lição de Jesus mais vezes. Um dos aspectos dessa mensagem se refere a essa imagem que eu trouxe aqui, né? Logo após, no item 2, Jesus diz o seguinte: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm convosco cobertos de peles de ovelha, e que por dentro são lobos rapaces. Conhecê-los-eis pelos seus frutos. Podem colher-se uvas dos espinheiros, ou figos das sarças? Ou seja, um dos aspectos mais importantes dessa mensagem se refere àquilo que Jesus colocou como: olha, toma cuidado, porque no futuro muitos virão em meu nome, falarão dizendo que é por mim, e conduzirão as pessoas muitas vezes a coisas ruins, a coisas difíceis, a se perderem no caminho. E aí, é claro que aqui a gente pode elencar todo tipo de liderança, tá? A liderança espiritual, existem falsos profetas e falsos cristos, como ele mesmo coloca aqui no texto, em todas as religiões, todas, sem exceção. Pessoas que, infelizmente, ao invés de aproveitar a oportunidade que a divindade, que a espiritualidade maior dá de conduzir as pessoas para o bem, muitas vezes acabam fazendo coisas ruins, coisas terríveis. Mas isso não é só dentro das religiões. Quando Jesus fala, né, desses falsos profetas, ele também está se referindo aos políticos. Também está se referindo aos líderes dentro das empresas, aos líderes dentro das famílias,
aos líderes dentro da comunidade social como um todo. E para ser líder, a gente lembra que não é necessário que a pessoa tenha um cargo qualquer. Basta que essa pessoa tenha a atenção. Nós damos a atenção às pessoas. E é dessa atenção que muitas vezes eles acabam fazendo a condução de forma equivocada. Mas esse é um aspecto que eu quis trazer aqui apenas para ilustrar uma das possibilidades de interpretação desse texto. Não é a que eu quero me aprofundar hoje. Isso daqui está no capítulo 21, tá? Do Evangelho segundo o Espiritismo. O que eu quero me aprofundar hoje é numa outra faceta dessa questão. Mais propriamente da árvore e dos frutos. Onde ele diz, no item que foi lido, né? Que a árvore boa não pode produzir maus frutos. E a árvore má não pode produzir bons frutos. E mais, ele diz que a árvore má será arrancada e levada ao fogo. E olha que interessante, ele diz que o homem bom, o homem de bem, tira as boas coisas do tesouro do seu coração, enquanto que o homem mau, do mau tesouro do seu coração. E aí o que isso traz para a gente? Eu vou retomar aqui um outro trecho, também de Jesus, também do Evangelho, onde ele liga essa ideia com uma outra questão muito importante, que é a origem daquilo que é bom ou do que aquilo que é mal, fazendo uma ligação com esse último trecho que a gente acabou de ler. Lá no capítulo 8 do Evangelho, bem-aventurados os puros de coração, Jesus fala o seguinte: depois, tendo chamado o povo, disse: escutai e compreendei bem isso. Não é o que entra pela boca do homem que o macula, que o mancha, né? Que o torna impuro. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Todas coisas que a gente não faz mais, né? Essas coisas aqui a gente já riscou. Mas ele diz que são essas as coisas que tornam o homem impuro. E se a gente começa a ligar uma coisa com a outra, a gente começa a compreender que dentro dessa simplicidade tão grande, Jesus está passando uma mesma mensagem. Qual é ela? Ainda também do Evangelho, existe um outro trecho em que ele vai reforçar essa ideia. Lá do capítulo 25. Ele diz o seguinte: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. Porquanto onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. As pessoas têm o costume de olhar para Jesus como um líder religioso. Mas esquecem que ele não veio fundar nenhuma religião especificamente. Jesus em nenhum momento disse: eu vim aqui fundar uma religião. Não. Ele simplesmente disse que veio a anunciar o reino de Deus. E anunciar o reino de Deus, no contexto do que a gente está vendo agora, fica muito claro que o reino de Deus não fica fora da gente. O reino de Deus está dentro de nós. Claro que como espíritas a gente sempre diz que a gente vai para o plano espiritual, que é a nossa verdadeira pátria e tudo mais. Mas não quer dizer que a pátria espiritual em si seja o reino de Deus. Óbvio que tudo que existe no universo foi criado por Deus, então tudo é o reino de Deus. Mas no contexto que Jesus vem nos trazer,
fica muito claro que o que ele está se referindo é ao nosso coração, ao nosso íntimo, como nós sentimos, pensamos e agimos no mundo aí fora. É aí que a gente consegue perceber claramente quem é que tem trabalhado por implantar o reino de Deus em si mesmo. Porque, inclusive, eu falei isso aí numa outra palestra, eu falei até no reabastecimento, o anterior, esse último foi a Angelina, o anterior, eu acabei falando sobre isso. Do quê? As pessoas falam, mas quando eu desencarnar eu não quero ir para o umbral. E eu falo para as pessoas, gente, o umbral não é um lugar para onde você vai. É um lugar que você descobre que você sempre esteve. Ninguém vai te arrastar para o umbral. Você vai construir, naturalmente, através do tesouro do seu coração, o seu peso espiritual. Se o seu peso for um peso meio pesadinho, estiver meio, com uns quilinhos a mais, vai ficar no umbral, porque não tem leveza, não tem sutilidade suficiente, sutileza suficiente, para ir para planos maiores. O umbral não é um lugar que você vai, é um lugar que você se encontra, se você não tomar cuidado. Da mesma forma, o reino de Deus pode ser aqui e agora. Pode ser esse momento. Pode ser o momento que você está em casa, às vezes, sofrendo, chorando, em desamparo. Mas quando você recorre aos tesouros do seu coração e se liga ao Pai maior na confiança de que você também é filho de Deus. É aí que nós vemos o reino de Deus, que Jesus veio anunciar para nós. Aí que a gente consegue compreender claramente que Jesus veio nos ajudar. E quando, nas religiões cristãs como um todo, colocam Jesus como nosso Salvador, não é o Salvador no sentido de que, por conta dele, de alguma forma ter perecido por conta da maldade humana na cruz, aí então nós estamos perdoados. Não! Ele é o nosso Salvador por nos indicar o caminho de como nós podemos nos salvar. Porque isso depende de nós. Depende do nosso esforço. Jesus falava de forma tão simples, porque ele estava acostumado, e ele estava dentro de um contexto da cultura oriental, onde há muitos milênios, tudo aquilo que era importante era transmitido de forma oral. E para ser transmitido dessa forma, não adianta ser complexo, não adianta ser uma coisa muito difícil, tem que ser simples. Então, Jesus, assim como outros sábios do Oriente, buscavam nas coisas do dia a dia as lições mais profundas. Vocês sabiam que no tempo de Jesus, os judeus, o povo hebreu que estava sendo dominado pelos romanos, tinha que pagar muitos impostos para Roma. Aliás, esse era um dos motivos de maior sofrimento do povo, porque os impostos eram altos, tudo tinha imposto, inclusive, sabe o quê? Árvore frutífera. Se você tinha uma árvore frutífera no seu terreno, na sua casa, em algum lugar que você mora, bom, você tem uma árvore frutífera, árvores frutíferas produzem frutos que podem ser vendidos, não é verdade? Então, vai pagar imposto por isso. É verdade. Parece o Brasil, né? Mas não, já naquela época já era assim. E aí o que acontece? A gente vê o porquê era tão importante para esse povo não ter nenhuma árvore que não produzisse. Uma árvore frutífera que não produza frutos, ou que produza maus frutos, esse fruto não pode ser comercializado, não pode ser vendido, ou se não produzir, nem tem. Não é? Mas você vai ter que pagar imposto do mesmo jeito.
Então toda árvore improdutiva ou que produza maus frutos, o que Jesus diz? Será arrancada e queimada. Olha como ele, dentro de uma coisa tão simples, tão cotidiana, que fazia parte do dia a dia daquele povo sofrido, consegue transmitir uma coisa tão profunda, porque isso se aplica a nós. E a gente vai ver já já, de forma ainda melhor, como que isso pode se aplicar a nós. Tá calor aí? Tá quente, né? Nem com ventilador, ar-condicionado, tá quente pra caramba. Um suquinho de laranja desse aqui, geladinho, ia bem, né? Fala a verdade. Eu até procurei uma jarrinha que tivesse cubinho de gelo, mas não achei uma bonita para colocar aqui, para fazer aquela vontade, né? Mas a pergunta que fica aqui com essa imagem é a seguinte: se eu espremer uma laranja, o que sai dela? Eu estou falando com os encarnados, tá? Vocês podem responder. Se espreme a laranja, o que sai? Suco de laranja? Essa é a resposta fácil. Agora, por que sai suco de laranja? Você já sabe, você fica quieto aí. Tá vendo o que dá adiantar a palestra dentro de casa? Daí, o cara fica desse jeito aí. E aí? Por que sai suco de laranja quando você espreme a laranja? Porque é laranja? Mas por que não sai suco de limão, de abacaxi? Oi? Mas é basicamente, o que tem dentro da laranja? Laranja. Então, se você espreme a laranja, só é possível sair o quê? Suco de laranja. Parece tão idiota, né? Tão bobo. Olha, esse Rodrigo vem aqui, né? Nesse calor, com esse papo de suco de laranja. Pois é. A última vez que apertaram você, mas apertaram forte, o que foi que saiu? Não passa vergonha, não fala não. Não era suco de laranja, né? Não era. A verdade é essa, gente. A vida nos aperta, muitas vezes, de forma intensa. Ou não? E é nessas horas que a gente pode ter certeza do que é que vai dentro da gente. Porque aqui, minha gente, vamos falar a verdade, olha para a cara de todo mundo, umas caras angelicais, né? Todo mundo com auréola. Auréola não, né? A aura espiritualizada, né? Falando baixinho, mansinho. E lá fora? Mas não é lá fora em qualquer momento, é lá fora na hora que te apertam. Sabe aquela hora que pega firme? O que sai da gente? É a isso que Jesus se referia. Só que a gente faz questão de não ver. A gente faz questão de achar que é uma outra coisa. É porque eu sou bonzinho, eu vou no Paz e Amor mesmo. Eu vejo palestra, fico aguentando aquele Rodrigo lá e tal. Faço cesta de Natal, de doação. Poxa, eu sou uma boa pessoa. Claro que isso faz parte do tesouro do seu coração também. Claro. Não tem dúvida. Não vou desmerecer aqui todos os atos elevados e de bondade que todos nós aqui temos, e que bom que temos. Mas, muitas vezes, nos momentos mais difíceis, nós nos esquecemos de quem nós somos. É fácil lembrar que você é filho de Deus aqui dentro. Estamos falando de Jesus, estamos falando da espiritualidade, né? É fácil. O difícil é quando a vida, porque é para isso que a gente está aqui. Vocês acharam que a gente veio aqui para cá? Para quê? Para passar férias?
Para passar calor? Também. Mas a gente veio aqui para aprender. E a gente só pode aprender de verdade passando na prova. Não é gostoso. Pergunta para algum estudante, qualquer um que seja, se ele gosta de prova. O mais estudioso deles. A prova pode colocar você numa situação de falha. Mesmo que o cara estude pra caramba. Ninguém gosta de prova. Espírita não é masoquista. Mas as provas são necessárias. É para isso que a gente está aqui. A fruta, aquela fruta saborosa, doce, gostosa, que mata a fome, que nutre, é fruto do trabalho e do esforço da árvore. Óbvio, uma árvore boa, uma árvore que dê bons frutos, uma árvore que foi bem cuidada, que foi bem trabalhada, para dar esse fruto aí. Da mesma forma que a bondade e o amor são frutos do trabalho e do esforço sobre nós mesmos. Alguém aqui já teve alguma árvore frutífera, alguma planta que desse fruto? Dá um trabalhinho, não dá? Claro que tem árvore que você nasce aí no meio do mato sozinha e dá fruto tranquilo e tudo mais, a própria natureza cuida. Mas para você ter aqueles frutos bonitos, gostosos, suculentos, né? De preferência sem bichinho, tem que cuidar. A minha esposa sempre conta do vô dela, que lá no interior de São Paulo cultivava néspera. Néspera é o que algumas pessoas chamam de ameixa, aquela ameixinha amarela, né? Sabe o que ele fazia? Ele enrolava cada fruto num saquinho para evitar de vir bicho. Cada fruto! Então um fruto doce, gostoso, nutritivo, não vem à toa. Da mesma forma, aquilo que temos em nós, para ser bom, nutritivo, forte e que faça o bem, não vem à toa. É preciso esforço. E não é esforço de um dia, de 2 dias. É esforço de muitas vidas. Por isso que eu disse que nós somos alunos ainda, né, meio teimosos. A gente precisa ser lembrado dessas coisas sempre. E que bom que a gente está a caminho. Estamos evoluindo, estamos aprendendo. Não é nenhum demérito. Só não podemos esquecer de nos lembrar disso nos momentos adequados, nos momentos mais importantes. Imaginem agora que você está, né? A luminosidade não está tão boa, não está dando para ver, mas ali é tipo uma sala de cinema, né? E lá na tela vai passar o filme da sua vida. A pergunta que a gente tem que fazer para nós mesmos é a seguinte: você vai querer ver esse filme sozinho ou você vai chamar sua família, seus amigos? Será que eles vão poder ver tudo que você... Porque aí nesse filme, não é igual o filme da Disney, que só mostra a parte boa. Vai mostrar exatamente tudo. Seus pensamentos, suas ações, quando estava perto de alguém, quando estava longe das pessoas. Será que a gente vai poder ver esse filme com alguém? Ou será que a gente vai... Não, é melhor ver sozinho. Ou então, né, tem gente que vai falar, não quero nem ver, já sei o que tem aí. Não, nem liga esse projetor aí não, que eu não quero passar vergonha. Melhor não? Pois é. Então, é uma brincadeira o que eu estou fazendo, mas é algo importante. Porque pensa comigo o seguinte: no plano espiritual, não existem máscaras. Aqui, no plano material, a gente tem a couraça, né? A armadura do corpo, onde nós nos escondemos. E graças a esse mesmo corpo material, as pessoas não veem o que a gente pensa o tempo todo. Não sabem o que a gente faz o tempo todo.
Mas no plano espiritual, André Luiz nos diz de forma muito clara, e já retomando inclusive Kardec, que o pensamento se manifesta de forma que não existem segredos. É aí que está o tesouro que Jesus se refere. É por isso que o reino de Deus não está fora. Ele está dentro, mas ele se exterioriza fora. E quando nós exteriorizamos de forma intensa apenas o que é bom, apenas o que é divino, que é a nossa verdadeira natureza, nós estamos implantando o reino de Deus também para as outras pessoas. Jesus fala claramente que toda árvore ruim, ou que ela seja infrutífera, ou que produza maus frutos, ela vai ter que ser arrancada. E nós vamos ter que arrancar do nosso coração determinadas árvores que a gente plantou e que vem cultivando, às vezes, com tanto carinho, com tanto esmero. Como foi lido, né? Agora há pouco. A maledicência, os maus pensamentos, a inveja, o orgulho, a vaidade. Todas essas árvores precisam ser arrancadas. Porque elas não trazem bons frutos. E esse é um processo, muitas vezes, lento e doloroso. Mas é por isso que nós estamos aqui, para aprendermos uns com os outros e nos apoiarmos neste processo. Nos ajudarmos. Não tem ninguém aqui que seja santo, né? Ou espírito de luz. Somos todos espíritos em aprendizado. E precisamos uns dos outros. Até mesmo quando a gente, né, pisa na bola. Aí vem um e fala, pô, ó, não é por nada não, mas isso aqui, você fez esse negócio aqui, isso aqui não está bom. Não está legal, você precisa arrumar. Preste atenção. Ajudando-nos uns aos outros, nós temos condição de evoluir. E aí sim, a partir do momento que nós tirarmos do nosso coração, isso é um processo lento, mas a partir do momento que nós vamos tirando tudo aquilo que impede que a luz se exteriorize, porque a luz já está em nós. Presta bem atenção nisso. Só para a gente fechar esse negócio de uma forma a melhor possível. A luz do seu coração, ela não precisa ser adquirida. Ela já está lá. Quando eu digo a luz do coração, é a luz de você, enquanto ser eterno, enquanto espírito eterno. Por quê? Porque todos nós somos criaturas divinas, criados por Deus. Então, por isso mesmo, de natureza divina, nós já trazemos em nós essa luz em potencial. O que nós precisamos fazer é tirar aquilo que nos recobre, aquilo que foi empoeirando, que foi sujando, que a gente foi colecionando, né? E deixar então a nossa verdadeira natureza brilhar. E eu não estou falando nenhuma novidade, porque ele já disse isso também na mesma época. Que brilhe a vossa luz, que possamos produzir bons frutos, através das palavras, através dos pensamentos, através das ações. Porque aí estaremos trabalhando naturalmente para implantar o reino de Deus em nós mesmos e, por consequência, onde quer que estejamos. Que Jesus nos abençoe. E agora, vamos nos acalmando, fechando os olhos e agradecer ao nosso irmão Rodrigo por essa palestra, por informações tão importantes para nosso aperfeiçoamento. Vamos vibrar
pelo nosso planeta, pela nossa morada bendita, que nos acolhe e nos proporciona todos os quesitos necessários para a nossa evolução. Que possamos ajudá-lo com os nossos pensamentos e atitudes positivas. Vibremos pelos nossos irmãos encarnados e desencarnados. Vibremos muito amor pelos nossos ascendentes, que todos eles recebam os nossos agradecimentos por nos terem dado a oportunidade de estarmos aqui. O nosso muito obrigada. Que nossas crianças, idosos, pais, mães, irmãos, filhos, em qualquer lugar no mundo, estejam protegidos da maldade humana e dos próprios pensamentos e atitudes errôneas que tomamos. Que saibamos frear as nossas más inclinações antes de colocarmos em práticas tais atitudes. Que o nosso lar, nossa morada, nossos locais de trabalho, de orações, nossas ruas, qualquer pedacinho desse universo seja protegido e limpo. Que sejam todos iluminados com a luz radiante do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos vibrar por todos os países desse planeta. Que todos os governantes que os comandam possam dirigi-los sempre em busca da paz, da responsabilidade e do bem-estar para toda a população. Que as missões combinadas para o nosso progresso espiritual sejam postas em práticas. Que possamos todos os dias exercermos o dever de amar, de praticarmos a caridade no seu sentido mais puro, aquele que acalenta, que dá esperança e que acolhe, e que aproxima todos os irmãos no caminho para Jesus. E agora, ainda com os olhos fechados, vamos nos posicionarmos de modo a deixar a passagem para os médiuns. E vamos relaxar, mentalizar o Mestre Jesus e assim sentirmos o recebimento dessa energia que nos equilibra e restaura. Vamos agora sentir no nosso corpo a luz vermelha percorrendo nosso chakra básico, aquele que nos conecta com a Terra, fornecendo-nos a segurança, a sustentação, fortalecendo e equilibrando nosso instinto de sobrevivência. É a nossa âncora que nos conecta à coragem, a força de vontade e proteção, afastando assim todas as nossas inseguranças. Com a luz laranja, vamos equilibrar o nosso chakra sacral, fortalecendo nossa sabedoria interior, nossa autoestima, nossa criatividade, alegria, impulsionando assim o nosso desenvolvimento pessoal e também equilibrando os nossos órgãos reprodutores, urinário. Com a luz amarela, vamos energizando o nosso plexo solar, localizado no nosso umbigo, equilibrando o nosso sistema digestivo, que digere e transforma a nossa alimentação e as nossas questões emocionais, equilibrando a forma como lidamos com o mundo e as pessoas à nossa volta. No centro de força cardíaco, responsável pelo nosso sistema cardiorrespiratório e circulatório, teremos o equilíbrio
das nossas ações de compaixão, de cura, de esperança, confiança e a habilidade de dizer sim para a vida. No nosso laríngeo, que a bondade usada na nossa comunicação seja para todos os momentos em que nos pusermos a falar algo a alguém, que possamos ter a capacidade de ouvir com a generosidade e o acolher com sabedoria os nossos irmãos. No nosso frontal, essa luz nos trará a sabedoria e a percepção para os nossos atos, o nosso autoconhecimento, tão úteis na vida e no relacionamento com os nossos irmãos. E, por fim, essa luz chega ao nosso coronário, o centro de força que nos conecta diretamente com a luz divina, nos fortalecendo na fé e nos tornando um só com o universo, nos mostrando o quanto a vida é perfeita. Agora, com o nosso corpo todo iluminado e equilibrado na mais perfeita harmonia, vamos fluidificar as nossas águas, que estão nesses vasilhames, nas caixas d'água, na chuva, nos mares, nos rios, no nosso corpo, em todas as fontes de águas existentes, que a equipe espiritual possa, através da natureza e de seus conhecimentos, trazer o bálsamo de que tanto precisamos para o nosso equilíbrio espiritual e material. E assim, energizados e equilibrados, vamos dar continuidade com a nossa prece final. E assim, nessa sintonia de luz, de paz, de amor, com essas palavras tão edificantes do palestrante Rodrigo, vamos agradecendo ao Mestre Jesus por essa oportunidade de estar aqui. Que tenhamos uma boa semana, que semana que vem tenhamos força para estarmos aqui novamente. Assim seja. Então, hoje tem sorteio, 3 livros para vocês. Só que antes, um recadinho. Ninguém quer ir para o fogão com esse calor, né? Então, eu aconselharia ninguém ir para o fogão. Nem hoje, nem amanhã, tá? Então, vamos levar para casa canelone. É um canelone muito delicioso. Tem com ricota, ervas finas, com molho ao sugo, presunto e queijo e molho à bolonhesa. Tá? Um prato de 650 gramas, então dá para levar. Eles estão fazendo a comercialização por 3 dias, né? Ontem, hoje e amanhã. Mas aproveitem já levar o de vocês para casa. Hein? Hoje vai ser sorteado 3 livros. Eu gostaria de saber quem faltou pegar o papelzinho do sorteio. Eneide, por favor. Levanta a mão. Quem... Ah, vocês não pegaram? Não? Mais alguém? O senhor pegou? Pegou o papelzinho de sorteio? Tá certo. E aqui, faltou alguém? Você pegou? Pegou? Faltou vocês 2? Ah, tá. Mais alguém? Faltou pegar o papelzinho de sorteio? Aqui, ó, os 2. Enquanto a Neidinha dá o papelzinho de sorteio, nós vamos sortear o Aconteceu na Casa Espírita, tá? É muito bom esse livro. E o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? De Allan Kardec. E Saúde Espiritual. Ótimos livros. Então, vamos lá. Isso. Aí você vai pegando já.
Então, todos com o papelzinho. Vamos lá, hein? 41. 41. Não? Ninguém? Vamos lá, rápido. 53. 53. 61. 61. O próximo, 35. 35. Boa leitura para vocês. Vamos lá, o último, hein? Ó, tô agitando bem aqui, hein? Vamos lá. 43. 43. Próximo. 30. 30. Esse. É o que isso. É o papelzinho que foi entregue hoje, isso. Tá certo. É para ler, tá? Uma ótima leitura para vocês. Deus abençoe. Bom retorno ao destino de cada um. Muito obrigada, viu? Boa tarde, até semana que vem. De luz, paz e amor em Jesus.